E talvez você viva isso no seu dia a dia também sem perceber, que é a catastrofização. Hoje a gente vai entender nesse episódio o que é isso e por que a gente faz isso com a gente mesmo. E principalmente, como que a gente pode sair desse ciclo de ansiedade, de pensamento negativo constante. Se você já se pegou pensando, se eu for demitido, eu nunca mais vou conseguir um emprego. Olha, se ele não me respondeu essa mensagem, é porque ele deve estar bravo comigo. Ou se eu sentir isso de novo, eu acho que eu vou enlouquecer. Ou eu não vou conseguir sobreviver a essa situação. Esse tipo de pensamento tem um nome que, se você me acompanha aqui, você já me ouviu falar. É a catastrofização. É uma distorção cognitiva. É quando a nossa mente automaticamente imagina o pior cenário possível, como se a gente tivesse ali um roteirista de tragédias dentro da nossa cabeça. Eu vi uma frase que fala o seguinte: a minha vida é uma série de situações infelizes que jamais aconteceram na realidade. Eu tô traduzindo aqui do inglês, mas que eu li em inglês essa frase, mas é basicamente isso. Muitas vezes a nossa vida, claro que acontecem situações na realidade, mas muitas dessas tragédias ou dessas situações infelizes acontecem mais na nossa cabeça do que na realidade. E na psicologia a gente chama isso de distorção cognitiva, ou seja, uma forma de pensar que distorce a realidade e alimenta o sofrimento. Ela é muito comum em quadros de ansiedade, depressão, mas qualquer pessoa que pense pode catastrofizar de vez em quando, principalmente em momentos de estresse, de insegurança, de exaustão. O problema é que esse hábito mental deixa a gente num estado constante de alerta, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer o tempo todo. E isso esgota, isso cansa, isso rouba a nossa paz. Então, de forma geral, a catastrofização é quando a gente imagina o pior cenário possível. É pegar uma situação difícil e transformar ela numa tragédia. Algo horrível, insuportável, sem solução. Sabe aquela pessoa que tira, às vezes, 7 numa prova e já diz: meu Deus, eu não vou conseguir passar de ano. Ou então, um pai ou uma mãe que diz para um filho: olha, se você não aprender a lavar uma louça, você nunca vai encontrar alguém, você nunca vai se casar, ninguém nunca vai querer casar com você. É exagerado, né? Mas a gente faz isso o tempo todo, de um jeito ou de outro. Então vamos parar para refletir um pouquinho aqui. Como você que está me ouvindo, me escutando, me assistindo, como que você lida com o fracasso? O que vem na sua mente diante de um resultado ruim ou indesejado? Esses hábitos de pensamento, quando eles viram um padrão, né? Eles alimentam a ansiedade, a depressão e aquela sensação de que a gente nunca vai dar conta. Então vamos pensar em alguns outros exemplos aqui. Uma pessoa com ansiedade, por exemplo, né? E ela acha que se ela for no shopping ou num lugar com muita gente, ela vai ter uma crise de pânico. Mas ela não para por aí. Ela acredita que ter uma crise vai ser o fim do mundo. E em vez de algo só desconfortável, né? Então ela evita a todo custo aquilo. Ou uma pessoa com depressão, acredita que nunca mais ela vai se sentir feliz, que aquele sentimento vai ser assim para sempre. A mente dela projeta um futuro completamente obscuro, sem nenhuma possibilidade de mudança. Um adolescente que sofre com uma rejeição social leve, ela pode acabar acreditando que nunca ninguém vai gostar dele de verdade. E como que isso atrapalha a nossa vida? Bom, a gente já passou por rejeições, por frustrações, muitos de nós já passamos por decepções reais. E talvez como uma forma de defesa, a gente pensa, bom, se eu ficar esperando o pior, pelo menos eu não me decepciono. Eu já pensei muitas vezes assim. Só que o efeito é o contrário. A gente se fecha, a gente se sabota, se isola, igual aquele homem da piada, né, que bateu na porta e foi embora sem nem tentar. Então, presta atenção em uma coisa muito importante aqui. Eu mesma sempre falo para mim mesma, para os meus pacientes. Quando a gente só espera o pior, a gente convida o pior. A gente não só se afasta das oportunidades, como muitas vezes a gente age de um jeito que provoca exatamente o que mais tememos. Eu já falei disso em outros episódios, inclusive tem um outro termo para explicar isso que chama profecias autorrealizáveis. É quando a gente acredita tanto numa crença, a gente acaba agindo de forma a justamente atrair aquele resultado que a gente não gostaria de ter. Então, você vai conversar com alguém esperando que a pessoa fique na defensiva ou que ela não goste de você, provavelmente você já vai mais tenso, mais ríspido, e aí realmente a pessoa reage mal. Ou você acha que você vai ser rejeitado se chamar uma pessoa para sair, e aí você não chama e o resultado, você fica sozinho.
Então, quando a gente imagina um futuro sem saída, o nosso cérebro ele responde muitas vezes reduzindo serotonina, dopamina, que são os hormônios ligados ao prazer, à motivação, ao bem-estar. E aí começa um ciclo. Você se sente sem energia, se isola, não tem motivação, e isso reforça ainda mais a visão negativa da vida. Então, a catastrofização também alimenta a ansiedade, porque o cérebro ele começa a identificar a ameaça em tudo. E aí ativa aquele famoso modo de luta ou fuga, como se você estivesse sempre em perigo. Isso aumenta os sintomas como ansiedade social, como crise de pânico, e até a dificuldade para relaxar e tomar decisões simples no dia a dia. Então, esperar o pior deixa a gente desesperançoso, desmotivado e com até pena de si mesmo, sabe? Então, se vai dar tudo errado mesmo, por que tentar? É o que muita gente pensa. Mas a verdade é que isso é um jeito distorcido da nossa mente funcionar. Mas calma, que a boa notícia é que dá pra gente mudar esse padrão, pra gente mudar esse hábito de pensamento. Mas antes de falar sobre como mudar isso na prática, é importante a gente entender por que a gente mantém esse padrão, mesmo sendo disfuncional. Por que a gente catastrofiza tanto? O que tem de errado com a nossa mente? Na verdade, esse padrão de pensamento, ele tem um sentido até. Ele acaba servindo ali para 2 propósitos. Que na prática mesmo, eles mais nos atrapalham do que nos protegem. Mas a nossa mente, às vezes, ela se confunde nesse processo. Então, o primeiro propósito é o seguinte: a gente usa a catastrofização como uma tentativa de lidar com a incerteza. Eu falo bastante disso por aqui. É como se a gente fosse, como se fosse uma forma disfarçada de se proteger, de se sentir vulnerável. Então, aquilo que eu falei, né? Se eu já esperar que vai dar errado, pelo menos eu não me decepciono. Se eu mesmo me rejeitar, então eu não corro o risco de alguém fazer isso comigo. Então, a gente tenta evitar a dor, né? A tristeza, o medo, a rejeição. Mas, no fundo, o que acontece? É o oposto. Ao tentar não sentir, a gente acaba mais ansioso, mais deprimido. Então, essa estratégia de esperar o pior pode parecer segura, mas ela acaba sufocando ali a tua alegria, tua felicidade de viver. Então, você acaba evitando o fracasso, sim, mas você também evita o sucesso. Você evita de ser rejeitado, talvez, mas acaba sozinho no fim de semana. Então, o segundo motivo, além desse primeiro, né, de evitar lidar com a incerteza, é que muita gente aprendeu que o medo é o melhor motivador. Então, do tipo assim, ó, você vai estudar, senão você nunca vai ser alguém na vida. Alguém já ouviu isso? Olha, se você não arranjar logo um emprego, um trabalho, você vai acabar morando na rua, vai morar debaixo da ponte. Então, isso pode até funcionar por um tempo, mas a longo prazo, esse medo, ele paralisa, ele nos deixa sobrecarregados, tristes, com mais ansiedade ainda. Então, você tenta se dar uma chacoalhada ali e acaba se dando um sermão do tipo desse medo de fracasso. Você faz isso com você mesmo? A gente pode até ter aprendido que esse discurso, né, motiva, mas a verdade é que ele só desgasta. Então, o que funciona de verdade para sair desse ciclo de catastrofização? Primeiro, falando do primeiro ponto que eu trouxe, é aceitar a incerteza como uma parte natural da vida. Então, a coragem, ela não é a ausência de medo, como eu já falei outras vezes, mas ela é decidir que algo é mais importante do que o medo. Então, em vez de pensar, eu não vou dar conta dessa ansiedade, você pode pensar, olha, isso é desconfortável, mas não é perigoso, eu consigo lidar com isso. Porque a vida inteira, gente, tem risco. Viver é se expor. E isso não é algo ruim, é parte de viver de uma forma plena. Então, a gente precisa desenvolver esse músculo, digamos assim, músculo emocional aos poucos, com práticas de meditação, de respiração consciente e, principalmente, se desafiando um pouquinho todos os dias, tá? E aí, em relação à motivação, a gente precisa mudar a nossa forma de se motivar. Em vez de agir por medo, pelos piores cenários, você precisa agir baseado nos seus valores. Usar eles para se motivar. Então, ao invés de dizer, eu preciso estudar para eu não ser um fracasso, vou dizer, olha, eu quero estudar porque eu quero ser, vamos dizer, uma psicóloga, eu quero ajudar pessoas. E essa motivação, ela vai ser sustentável, porque ela está baseada num propósito, nos valores.
Então, dito tudo isso, respira fundo que ainda não acabamos. Eu sei que é bastante coisa, mas eu queria falar um pouquinho sobre a TCC diante disso. Como que a terapia cognitivo-comportamental pode nos ajudar a sair do pensamento catastrófico. Então, o primeiro ponto aqui é você perceber que você está catastrofizando. Então, ficar atento a essas palavras na nossa mente de nunca, horrível, insuportável, fracasso total. Observar quais situações mais disparam esse padrão de catastrofização em você. Se você puder, anota. Né? Pede ajuda, talvez, de alguém de confiança que convive bastante com você, que vai perceber quando você começar a entrar nesse modo de catástrofe aí, e aí você vai anotar isso, tá? Segundo ponto é questionar esses pensamentos. Só porque você pensou não significa que é verdade. Então, você precisa aprender a observar esses pensamentos e questionar gentilmente se eles são úteis. Pensar... Não adianta ficar pensando, se julgando, por que eu sou assim? Isso não ajuda em nada, tá? Em vez disso, reconhece esse pensamento, deixa ele passar. Essa é uma habilidade que a gente já falou aqui, né? Ensinada pela terapia de aceitação e compromisso, e dá para treinar esse olhar sem julgamento para os nossos próprios pensamentos. E aí, um terceiro ponto é você substituir esse pensamento por algo mais verdadeiro, útil, equilibrado. Então, por exemplo, num pensamento catastrófico, eu sou um idiota, eu errei nesse relatório, eu nunca vou conseguir terminar isso, mesmo se eu terminar, isso vai estar horrível, vou ser demitida. Pior cenário, né? Então, um pensamento mais realista seria, calma, todo mundo erra, eu já errei antes, eu posso revisar, eu posso pedir ajuda. Se precisar, eu vou refazer, mas eu vou dar o meu melhor. Um erro não vai me fazer perder o meu emprego. E mesmo que eu perca o meu emprego, isso não é o fim do mundo. Eu já, consegui outros trabalhos antes. Então, um outro exemplo aqui muito comum. Eu não acredito que eu tive essa briga com meu namorado. Agora eu tenho certeza que ele vai me deixar. E aí eu vou sofrer muito. Eu nunca mais vou amar ninguém. Aí a gente vai num looping, né? Uma alternativa saudável é você perceber e falar, tá bom, eu errei, a gente brigou, eu preciso aprender a me expressar melhor, eu vou pedir desculpa se eu estiver errado, eu vou explicar o que aconteceu, eu vou tentar reconstruir. Se ele entender, ótimo. Mas se não... também vou aprender a lidar com isso, vou sobreviver a isso. Esse processo exige que a gente permaneça presente, mesmo quando as coisas não saem do jeito que a gente esperava. Isso se chama vulnerabilidade. Então, sim, existe risco. Eu não tô aqui para te dizer que os piores cenários da tua cabeça nunca vão acontecer. Mas eu tô aqui para te dizer que muitas vezes, quando coisas horríveis aconteceram, você aprendeu a lidar. E você vai aprender a lidar com as coisas horríveis que podem ou não vir a acontecer. Ficar pensando sobre elas não vai prevenir de acontecer. Então, você também tem a possibilidade de viver coisas incríveis. E, sinceramente, a única maneira de garantir o fracasso é você desistir antes de tentar. Então, você aceitar os sentimentos, que vêm com uma vida de verdade, como o amor, a tristeza, a alegria, a frustração, a esperança. E isso é o que nos permite viver com profundidade. E conforme a gente vai caminhando com coragem, as coisas boas, elas começam a chegar. E aí, minha gente, respira fundo comigo agora. A vida, ela já tem desafios o suficiente. A gente não precisa ficar adicionando tragédias imaginárias nesse roteiro. Então, catastrofizar é um hábito mental, mas como todo hábito, pode ser reprogramado. Você não precisa acreditar em tudo que você pensa. Você pode aprender a pausar, a observar, a escolher reagir de um jeito diferente. Quando a gente troca o medo pela curiosidade, essa rigidez pela flexibilidade, o desespero pela presença, a vida ela continua sendo incerta, mas ela deixa de ser um filme de terror. E ela passa a ser uma história possível de viver com mais leveza. Então eu quero te deixar um convite. Perceba quais são esses macacos aí, como da história. Quais são essas histórias que você está inventando na sua cabeça, se preparando para o pior? E começa hoje a colocar uma vírgula, onde você está colocando um ponto final. Você merece viver com mais paz, com mais leveza, e isso começa aqui dentro da nossa mente. Então, se esse episódio fez sentido para você, compartilha com alguém que vive sofrendo por antecipação. Você pode ajudar alguém a sair de um ciclo mental pesado
só com um toque no botão de enviar esse episódio aqui. Então eu quero te convidar a clicar no link aqui na descrição desse episódio e conhecer essa comunidade. Eu espero te encontrar no próximo encontro. Um beijo!